Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Halt. Hoje a gente vai falar de BGP. Na verdade, essa é uma reaula, né? Porque infelizmente na aula de ontem, né, devido a problemas aqui na plataforma, houve uma perda da gravação. A aula correu muito bem, mas infelizmente a gravação não foi aproveitada, né? E aí eu vou ter que regravar esta aula sem vocês, infelizmente. Mas vocês podem me acompanhar aí em espírito, né? Bom, gente, eu preparei uma aula muito parecida com aquela que nós tivemos ontem, né? Eu acho que não vai ficar nada a dever. Eu sei que vocês gostaram muito da aula de ontem, principalmente pela participação, né, que todos tiveram. Isso eu realmente vou ficar devendo hoje para vocês, porque não existem ouvintes, né, na aula de hoje. Eu estou praticamente falando sozinho aqui. Faz parte, né, da tarefa de um professor, né? A vantagem disso é que a aula vai ser bastante concisa, né? Bastante objetiva e provavelmente vai ter uma duração menor do que como a aula que a gente teve ontem, né? Com todos vocês participando ativamente até da aula. E bom, mas eu lembro de bastante coisa, né, que me foi perguntado, muitas questões que foram colocadas e eu vou abordar tudo isso também nessa gravação da aula de hoje, tá? Para que não fique nada a dever aquilo que nós vimos ontem. Ok? Bom, gente, hoje, né, a gente vai falar de BGP, né? É um protocolo que muitos, né, consideram de alta periculosidade, né, vamos colocar assim. É um protocolo que deixa muita gente com medo, né? E isso muitas vezes, né, é por mera falta de conhecimento e às vezes também mera falta de contato com o protocolo em si, né? Hoje, com o advento do Dynamips e até outros, né, simuladores barra emuladores de redes, não existe uma desculpa, né, a palavra é bem essa, para você ficar ausente, né, na parte prática, principalmente de protocolos mais complexos, seja o SPF, seja BGP, seja IGRP. Então, obviamente, aqui a gente vai tocar muito na parte teórica da coisa, mas eu espero, né, que vocês façam a lição de casa e apliquem, né, esse conhecimento posteriormente em laboratórios, né? Seja usando o Dynamips, seja usando um roteador convencional, né? O importante é vocês, de fato, conseguirem aplicar esse conhecimento na prática, né? É assim que vocês vão crescer. É assim que vocês vão, de fato, né, aproveitar esse conhecimento que vocês estão obtendo nessas aulas, tá bom? Então, aproveitei esse início de aula, já que os 5 minutos iniciais hoje não existem, né, porque eu não tenho que esperar ninguém chegar, mas é sempre bom a gente dar esses toques, porque eu não quero ver vocês só na teoria, né? Eu quero que vocês pratiquem um pouco também, né? Na aula passada a gente fez, não na aula passada de BGP, mas na aula de redistribuição, a gente fez um laboratório, né, que foi bem legal, simples, porém legal, né? E o objetivo é a gente seguir nesse caminho, né? Sempre que possível fazer um labzinho aí juntos, né? Para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças implementar alguns conceitos que a gente vê em aula, tá bom? Bom, BGP, né? Por que muita gente, né, tem medo do BGP? Né? O BGP ele é muito temido, primeiro porque é um protocolo que é usado em larguíssima escala, né? Aonde que o BGP é implementado hoje? Né? O BGP é implementado simplesmente, né, na internet, né? Ou seja, esse é de fato, né, o protocolo que torna a internet possível, né? O BGP surgiu por causa da internet, né? Então, é um protocolo que, na época, né, com o crescimento, né, exponencial da internet, assim como é hoje, mas na época, precisava-se, né, de um protocolo que fosse altamente, né, deixa eu só diminuir o tamanho da fonte aqui, fosse altamente escalável, né, que fosse estável, que fosse confiável, não é?
E que mais? Que fosse passível, né, de manipulação via políticas. Principalmente naquela época, né, no início da internet, o foco era muito em políticas. Né? Então, precisava-se, né, de um protocolo, né, que fosse de alguma forma, né, pudesse implementar políticas, né, ou seja, que você conseguisse filtrar rotas baseadas em políticas, manipular rotas, né, baseadas em políticas, e isso de forma inerente ao protocolo. Né. Então, não como, né, a gente viu, por exemplo, na aula de redistribuição, que é possível sim fazer manipulação através de filtros, etc. O BGP ele permite, né, que você consiga fazer manipulação de caminhos, né, não só internamente na sua rede, mas principalmente, né, para o mundo externo, simplesmente, né, variando as métricas, né, entre aspas, que o BGP usa, né, que são chamadas de atributos. São os atributos BGP que a gente vai ver, né, na próxima aula. Na verdade, a gente vai começar a tratar disso. Então, não nessa aula, mas na próxima, né, a gente começa a falar dos atributos BGP. Tá? Então, o que são os atributos BGP? São as métricas, né, que o BGP, o conjunto de métricas, na verdade, que o BGP usa. Nada mais são do que políticas, né, vamos dizer assim. Tá? Então, são uma série, né, de políticas, né, que o BGP usa para determinar, por exemplo, qual o melhor caminho para uma determinada rede, né, como que o mundo externo, né, deve enxergar as redes que estão atrás de você, como que você enxerga, né, as redes que o mundo está mandando para você. Tudo isso, né, é transportado via BGP entre os roteadores que participam, né, da internet. Tá bom? Então o BGP nesse sentido, ele é sim um protocolo bastante complexo. Né? E porque ele tem, né, todas essas nuances, todas esse peso, né, em termos de informações que ele transporta. Mas a gente vai ver, né, durante as aulas que nem por isso ele é um protocolo complexo, né, de ser configurado ou mesmo de ser entendido. Tá? Então não quero ver ninguém aqui com medo, né, e principalmente não quero que vocês saiam dessa aula pensando, poxa, né, mas eu não entendi nada, né, realmente é muito mais complexo do que eu imaginava. Né. Como eu falei, isso daqui é uma regravação, né, ou seja, a aula real, né, com todo mundo participando, foi ontem, e o resultado final da aula de ontem foi que realmente, para muitos, né, foi um feedback muito positivo no sentido em que, poxa, né, realmente o BGP não é um bicho de sete cabeças, né? Eu até consegui entender realmente para que vem o BGP, quando que o BGP é utilizado, né, e qual que é a função do BGP nesse mundo de redes nosso, né? Qual o papel dele nesse mundo super conectado que é o mundo de hoje em dia. Tá bom? Então eu espero que vocês saiam também dessa gravação com esse mesmo sentimento. Aí eu tenho certeza que vai ser assim. Tem aqui, né, as transparências que a gente vai usar, que são as transparências da Cisco, né? E tem também umas transparências que eu separei aqui, que não são da Cisco, mas estão lá no Moodle, né? Vocês podem baixar, então nos slides de aula, vocês vão ver que tem as apresentações da própria Cisco e tem as apresentações de um outro grupo aí que fez, né, esse conjunto de slides que eu achei bastante interessante e também coloquei lá para ter desculpa o barulho, para vocês terem mais uma fonte, né, na verdade, de consulta, tá bom? Bom, eu vou passar esses slides depois, tá? Antes eu quero mostrar algumas coisas para vocês que eu separei aqui, que eu acho que é bastante pertinente à aula. Começar, né, a mostrar para vocês, falar um pouco uma comparação, né, que tem no próprio livro, né, texto que a gente está usando no curso, que é uma comparação entre os protocolos OSPF e IGRP, que são os dois protocolos que vocês viram, né, com a Dilson nas aulas anteriores, né, com o BGP, que é o protocolo que a gente vai ver hoje. Né. Então eu sei que deve estar um pouco difícil de ler aí na tela, né, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho isso daqui. Porque é uma figura, na verdade, isso que eu extraí do livro. Né. Então, às vezes, realmente a leitura desse tipo de texto, como ele é convertido para Flash, né, não fica lá muito bom.
Acho que eu consegui melhorar um pouquinho aqui, mas eu vou comentando e vai ficando mais fácil para vocês acompanharem, né? Então vamos lá, comparando o EIGRP e o OSPF com o BGP, né? Então, primeiro ponto aqui, o EIGRP e o OSPF, ambos, né, os protocolos, a gente viu isso, né, vocês viram nas aulas do Adilson, eles formam, né, uma relação de vizinhança antes do envio das informações de rotas, né? O que isso significa? Vocês lembram, né, que tanto o OSPF quanto o EIGRP, para que haja, né, a troca de informações de roteamento entre dois roteadores que rodam esse protocolo, primeiro eles estabelecem, né, uma relação de vizinhança. Então o neighbor, né, é formado e só então, né, depois que esse neighbor subiu, é que as informações de roteamento passam a ser transportadas entre um e outro. Ok? No BGP, essa relação se mantém, né? Ou seja, para dois roteadores, né, que estão rodando BGP trocar informações de roteamento entre si, eles têm, na verdade, que formar uma relação de vizinhança. Né? Ou seja, eles têm que subir, né, como neighbors um do outro, e só então, né, quando essa relação foi estabelecida, é que assim as informações de roteamento passam a ser transportadas. Tá bom? Num primeiro momento, né, a tabela inteira, né, do vizinho é transportada para o outro, né, e depois só updates incrementais são trocados entre eles, assim como o EIGRP e o SPF, que também trabalham dessa forma, correto? Bom, como que é formada, né, essa relação de vizinhança no caso do SPF e do EIGRP? Os neighbors, né, no caso desses dois protocolos que vocês já viram, se vocês se lembram, né, eles são identificados via mensagens multicast, né, que são típicas desses dois protocolos. Né? Então, tanto o SPF quanto o EIGRP, vou dar um exemplo do SPF, por exemplo. Né? Vocês lembram que no network do SPF, o que você faz de fato? Você simplesmente está informando quais interfaces, né, vão participar daquele processo que você está estabelecendo naquele roteador. Né? Então, por exemplo, se eu incluo, né, a minha Fast Ethernet, ou seja, a subrede, né, na qual a Fast Ethernet faz parte, dentro do processo OSPF, eu estou dizendo para o OSPF que do outro lado daquela Fast Ethernet deve ter um roteador rodando OSPF. Né? Então o multicast vai ser enviado por aquele link. Né? Eventualmente um roteador na outra ponta que também esteja rodando o SPF vai receber isso, né? Também vai mandar o dele para mim, e aí tem todo aquele processo de formação, né, de adjacência, de neighbor, né, que vai por fim culminar com o estabelecimento de uma relação de dois roteadores, né, trocando informações via o SPF. Ok? Isso daí vale também para o EIGRP, né? O EIGRP ele também, né, via multicast, vai encontrar automaticamente o neighbor vizinho, né? Basta que ele esteja rodando o EIGRP para que suba então e estabeleça a relação de vizinhança. Obviamente, né, uma série de parâmetros devem ser observados, e eu não vou comentar isso aqui porque não é escopo da aula, é o OSPF e a EIGRP, isso vocês viram com a Dilson. Né? Mas supondo que o mundo perfeito aí seja criado, ou seja, que todas as configurações estejam corretas, você vai ter dois roteadores rodando ou OSPF ou EIGRP. Ponto. E no BGP? Isso daí não é verdade? Né? A gente viu que, pô, eles são até aqui, né, são tão semelhantes, né? Será que eles continuam semelhantes no processo de formação de adjacência, né, de vizinhança? No caso específico do BGP, não. Né? O BGP ele não vai sair procurando, né, um neighbor BGP da mesma forma que o SPF e o EIGRP fazem. Né? Não existe multicast no BGP para encontrar um neighbor, mesmo que ele esteja diretamente conectado. Né? Então, como, né, que você vai formar uma adjacência entre dois roteadores BGP? Você tem que informar no processo BGP, né? Então você vai lá colocar router, BGP, papapá, né? A gente vai ver a configuração mais para frente. Você vai ter que informar explicitamente qual o endereço IP desse next hop, ou seja, desse seu vizinho BGP. Tá? Então, o seu lado informa, né? No seu roteador você vai informar o endereço IP do roteador com o qual, né, você quer fechar a adjacência BGP. Né? E no roteador vizinho, né, no seu neighbor BGP, ele vai ter que fazer a mesma coisa apontando para você.
né? Então ele vai ter também que ir lá configurar lá o router BGP dele e vai ter que apontar, né, falando, olha, o meu neighbor é o fulano de tal, né, IP XYZW, né, só que e ele está no AS XYZ. Tá? Então você vai ter que informar tanto o endereço IP do seu vizinho quanto o AS no qual ele se encontra, né? A gente já vai falar de sistema autônomo, AS, tá bom? Que mais? Em termos de formação ainda, né, seguindo no processo de formação de vizinhança, o EIGRP e o SPF, eles não têm, né, eles não utilizam uma camada específica de transporte nesse processo. Tanto a EIGRP quanto a SPF, eles residem, né, na camada 3. E eles usam a própria camada 3 para fazer todo esse procedimento, né, de vizinhança, né, de estabelecimento de vizinhança. Não existe, então, o uso aí de camada de transporte para isso, né, nesses dois protocolos especificamente. No caso do BGP, é usado o TCP como camada de transporte, né, como protocolo de transporte para estabelecimento de uma conexão muito confiável, né, entre os dois vizinhos. Então, vocês veem, né, que o BGP também já é muito diferente nesse quesito. Você não só tem que informar quem é o seu vizinho, como além do seu vizinho ter que informar que você também é vizinho dele, né, ou seja, uma coisa de mão dupla, né, a adjacência ela vai ser formada, pavimentada, né, com o protocolo TCP como transporte, né, na porta 179. É importante vocês lembrarem, tá, dessa porta para o exame. Né? Porta 179 é a porta que o BGP usa no TCP para fechamento do link, né, de vizinhança. Tá? Então, é importante vocês lembrarem dessa porta para o exame. Tá, ok? O BGP, então, ele vai estabelecer uma conexão confiável, fim a fim, né, e só então vai começar a transportar, de fato, as informações de roteamento. Por que o BGP faz isso? Né? Por que o BGP tem essa preocupação com confiabilidade? Né? Porque a gente vai ver, né, que o BGP, a função dele é, de fato, né, ser a cola entre os inúmeros, né, os milhares de sistemas autônomos que existem espalhados hoje pelo mundo, né, que formam a internet. Né? E são links, né, normalmente, tudo bem, confiáveis, mas de longa distância, muitas vezes. Né, precisa ter um grau de confiabilidade muito maior, né, do que tem os protocolos IGP, que é o caso do SPF e do EIGRP. Né. Então, ele tem, nesse sentido também, né, características diferenciadas. Né. Confiabilidade, né, é importantíssima para um protocolo que trabalha numa escala que o BGP trabalha. E o TCP ele cumpre bem esse papel. Ok? Em termos de anúncios, né? Ou seja, o que são anúncios? São aquelas rotas, né, que o seu roteador vai anunciar para o vizinho. Ok? Tanto a SPF quanto a IGRP, eles anunciam o prefixo, né, ou seja, a rede, né, barra o tamanho, né, desse prefixo, ou seja, a máscara de rede. Né? O barra aqui é naquela anotação, né? Barra 8, barra 16, barra 20, barra 24 e aí por diante. Então, o endereço de rede, barra, máscara de rede usada. Né? Isso daí, na verdade, é um prefixo. Né? Então, a gente vai usar muito essa anotação prefixo, né, quando a gente está falando de BGP. É, né? Muito mais comum no BGP do que nos protocolos IGP tradicionais. O BGP ele também faz isso daí, tá? Exatamente da mesma forma que os protocolos tradicionais fazem, né? O BGP também vai fazer o anúncio, né, de um prefixo barra a máscara desse prefixo. Qual que é a grande diferença, né, do BGP para os outros protocolos nesse sentido? Né? Além esses anúncios, né, que o BGP fazem receberem um nome específico, né, que é o NLRI, Network Layer Reachability Information, né? Tudo bem, é só um nome, que no fundo é a mesma coisa, né? Em termos, se traduz, né, também numa rede barra máscara. Né? Só que a diferença aqui é que o BGP, o foco dele, né, vai ser muito mais em anúncios de prefixos mesmo, né? Ou seja, ele trabalha, né, muito mais com CIDR. Né? Vocês lembram de CIDR lá do CCNA, espero eu. Né? Então, o CIDR o que é? Na verdade, né, são as redes sumarizadas. Lembram-se disso ou não? Quando eu começo a sumarizar a rede, quebrando, né, a fronteira das classes. Lembram-se? Então eu tenho lá, por exemplo, classe A, classe C, né? Eu tenho que o classe C, a máscara padrão é barra 24.
quando a gente está lá estudando subredes, né, se vocês lembrarem um pouco ali do CCNA ainda, vocês lembram-se, né, que a gente aprende que subredes, né, é sempre eu vou trabalhar com uns bits, né, que estão do lado, na porção, né, direita da máscara, né, ou seja, eu pego a máscara padrão, por exemplo, classe C, 255, 255, 2550, essa é a máscara padrão de classe C, né. Subredes elas vão ser criadas só depois dessa máscara padrão, ou seja, eu vou isolar os uns, né, da máscara padrão, ou seja, toda aquela parte 255, 255, 255, e vou trabalhar só com aquele zero que sobrou ali e vou ativar ou desativar uns ali, né, para criar as minhas subredes. Isso é subredes, né. CIDR, ele faz o caminho inverso, lembram-se? Ele é supernets, né, superredes e não subredes, ou seja, eu condenso várias redes em um único prefixo, né. Então, só para a gente relembrar aqui, né? Eu vou dar um exemplo, vai. Vamos supor que eu tenha essas duas redes, ó. 192, 168. Vou pegar duas classes C para ficar mais fácil. Ponto 0.0, tá? Barra 24, né? Ou seja, uma classe C tradicional. 192, 168, 1.0, também barra 24. Então aqui eu tenho dois classes C tradicionais, né? Nada de subredes aqui, nada de super redes aqui, simplesmente duas redes classe C normais com máscaras padrão, né? Vamos supor que eu quero anunciar essas duas redes, né, de uma forma condensada, né? Como que eu faço isso? Isso aqui também, né, relembrando CCNA. Vocês com certeza viram isso no CCNA, mas eu só quero refrescar, né, a cabeça de vocês. Tá? Então, o que é um anúncio, né? Um CIDR, né? Onde eu condense, por exemplo, duas redes barra 24 em uma única rede, por exemplo, para enviar isso daí para o mundo. Né? E eu já vou comentar com vocês por que isso é importante. Eu trago, né? Eu arrasto a máscara, na verdade, aí no caso. O subredes a gente viu que a gente vai trabalhar do lado direito. Né? Aqui, no caso de supernets, eu vou trabalhar com a máscara do lado esquerdo, né? Então eu vou arrastar, na verdade, os bits para o lado esquerdo. E aí eu ficaria com alguma coisa assim. 92.168.00 barra 23 sumariza, né, essas duas redes barra 24 aí em cima. Tá, então, na minha anotação prefixal final, né, o meu CIDR seria 192.168.00 barra 23. Dentro desse anúncio barra 23, eu tenho, na verdade, 2 barras 24. Tá? Na dúvida, tá? Para vocês saberem quantas redes existem aí dentro, é só vocês fazerem uma subtração simples e fazer a elevação a 1. Né? Então eu vou fazer a conta rápida aqui, só para vocês. Então, eu estou pegando 2 24, né? Então eu quero saber quantas 24 tem aí dentro. Eu vou fazer 24 menos 23 igual a 1. Certo? Beleza, o que eu faço com esse 1? 2 elevado a 1 é igual a 2, portanto eu tenho duas redes. Duas redes barra 24 no anúncio barra 23. Tá? Se vocês estão com dúvida nisso, pessoal, deem uma revisitada depois nos tópicos do CCNA, né, e tirem essas dúvidas de CIDR, subredes, etc. Tá? O que é importante aqui é vocês saberem que o CCNP, ele também, né, vai cobrar de vocês essa parte de sumarização e etc. Então é importante vocês revisitarem, né, esses conceitos. Tá bom? No caso, voltando agora, né, para o nosso tópico de aula, o BGP, né, é muito importante nessa parte de sumarização e de CIDR, porque vocês imaginem o seguinte, né, quantas redes existem hoje no mundo? Né? Milhões de redes, certo? Os roteadores de internet, eles não têm condições, né, mesmo com o poder de processamento que existe hoje, né, se eu fosse anunciar milhões de redes para todos os roteadores do mundo, né, por mais rápidos que eles sejam, por mais rápidos que eles consigam fazer essa análise, né, a tabela ia ser tão gigantesca que ia levar muito tempo, né, para conseguir chegar, por exemplo, à conclusão de qual que é a melhor rota, né, para uma determinada rede de destino. Então,
nos roteadores que estão lá nos service providers, né, no miolo da internet, no backbone da internet, as rotas que populam, né, esses roteadores, elas não são rotas como a gente conhece, né, barra 24, barra 26, né, são rotas muito sumarizadas, né, são blocos, na verdade, prefixos, né, pequenos. Né, então são prefixos barra 16, né, são prefixos barra 8 às vezes, e até menores, né, e não classe A. Tá? Eu estou falando prefixos mesmo, por exemplo, sumarizando, né, inúmeras classes C, milhares de classe C, por exemplo, num único anúncio. Né? Sumarizando N classes A, por exemplo, num único anúncio. Né? Então, isso daí, né, esse papel, esse controle, na verdade, dos prefixos por região do planeta, né, quem cuida disso são os NICs, né? Os Network... Internetwork... não, peraí, é os... eu não lembro exatamente o que o NIC significa, tá? São os registradores, né, como se fossem os cartórios, vamos dizer assim, da internet. Né? Os NICs são os órgãos, né, que vão ser responsáveis por designar os blocos IPs para as operadoras. Né? Então, aquele IP válido que você tem na sua empresa, por exemplo, para se conectar com o mundo, né? Da onde vem aquele IP? Alguém teve que distribuir aquele IP para a sua empresa. Né? Se você não tem um sistema autônomo próprio, de novo, né, a gente já vai falar de sistema autônomo, quem te deu aquele IP foi uma operadora. Né? E quem deu aquele IP para a operadora? Não veio do nada aquilo. Né? Foram esses cartórios, né, online, os NICs, né, que eles controlam, então fazem esse controle de distribuição de inúmeras coisas, né? Entre elas os blocos IPs, os números de sistema autônomo, AS numbers, tá? E entre outras funções, né, de controle que eles têm. São os reguladores, na verdade, da internet globais. Né? Cada região do planeta tem um NIC. Tá? Aqui na nossa região, na América Latina, quem cuida da gente aqui, né, fazendo essas designações, é o LACNIC. Tá? No Brasil, especificamente, a gente tem o NIC BR. Então, o LACNIC, né, o NIC BR faz parte, na verdade, do LACNIC. Né? E assim vai, tem uma hierarquia toda aí que não vem ao caso, né? Mais em termos de curiosidade mesmo, ok? Mas são eles que fazem, né, na verdade, essas designações de blocos. Então eles enviam, na verdade, o que? Um bloco já sumarizado para uma operadora. Eles viram, por exemplo, para a Embratel e falam assim, então, Embratel, esse bloco barra 10, por exemplo, é de vocês. Não é vocês que quebrem esse bloco do jeito que vocês quiserem para divulgar, né, para designar para os seus clientes. Né? Então você tem lá uma empresa gigantesca que precisa de um bloco, sei lá, barra 18. Então a Embratel vai pegar aquele barra 10, vai quebrar, né, em N barras, sei lá o que, né, um desses barras não sei o que vai ser lá um barra 18 que ele vai pegar e vai mandar para uma determinada empresa, por exemplo, um cliente deles. Né? Então vai designar. A Embratel aí ela vai cumprir, ela vai tirar das mãos do NIC, né, esse papel de distribuir esses endereços. Qual que é a vantagem disso? Uma vez que o NIC registra, né, que olha, aquele bloco barra 10 está com a Embratel, né, essa informação é passada já de cara, né, para os principais provedores do mundo e para os próprios NICs, né, para que os NICs se falam, né, entre si, para que sejam criados filtros, né, que evitem, por exemplo, que um outro provedor de acesso anuncie aquele bloco barra 10, por exemplo, como sendo dele próprio. Né. Então, a Embratel é dona daquele bloco barra 10, só ela vai poder anunciar ele. Né? Qualquer outra pessoa que tentar anunciar aquele bloco como sendo dela, né, não vai conseguir a aprovação. Tá? Por quê? Porque existem filtros, né, que vão ser instalados nos roteadores do mundo, né, que vão proibir, né, que erros desse tipo ocorram. Tá bom? Bom, voltando aqui então para o nosso caderninho. Né? Vamos falar de métricas, né? Então, comparando ainda o SPF e GRP com o BGP. Né? Nos anúncios, né, as métricas vão junto. Né? Então, o SPF usa como métrica o custo, né, lembram-se disso, e o EGRP usa aquela métrica composta, que é os CAS. Né? E essas informações vão junto, né, com os anúncios de rotas para os roteadores vizinhos. E o BGP?
O BGP, ele anuncia, né, as métricas, né, entre aspas, vamos dizer assim, dele, que são os atributos, né, os atributos de caminho, os Path Attributes, né, que a gente vai ver na próxima aula. Né? Então, essas métricas, né, que o BGP usa, a gente nem poderia chamar de métricas, mas analogamente são métricas. Né? São informações que o BGP usa, na verdade, né, para tomar decisões sobre qual o melhor caminho para uma rede remota. Tá? Então, são chamados de atributos. Tá bom? Então, isso daí considerem que são, entre aspas, né, as métricas do BGP, os atributos. São inúmeros, né? A gente vai ver cada um deles. Voltando aqui para os protocolos do tipo IGP, né, os Interior Gateways Protocols, que é o caso tanto do SPF quanto do IGRP e também de protocolos como o RIP e o ISS. Né. O foco desses protocolos, quando eles foram concebidos, era na rápida convergência. Né. Então são protocolos que, principalmente o SPF e o IGRP, né, eles performam, né, muito bem em termos de tempo de convergência. Né, então, identificou que uma rede caiu, por exemplo, eles rapidamente, né, assimilam essa informação, enviam para os roteadores vizinhos. Né, a rede converge, né, rapidamente quando esses protocolos estão tomando conta dela. Né. E o BGP? O BGP, a ênfase, né, ou seja, o foco, né, quando ele foi criado, não era necessariamente a eficiência em termos de velocidade. Né? Então, uma rota, por exemplo, uma nova rota que é anunciada hoje num roteador meu aqui no Brasil, né, uma nova rede, um novo prefixo que eu anuncie hoje, ele talvez chegue lá no Japão, no roteador do Japão, em qualquer outro lugar do mundo, bem distante daqui, né, pode levar até 24 horas para aquele roteador, né, assumir esse meu prefixo, né, apontando para o meu sistema autônomo como destino. Tá? Então, o BGP ele realmente não vai ser rápido. Né, até porque o tamanho da rede, né, que o BGP trabalha é um mundo. Né? Não é só uma rede corporativa, né? Ou mesmo uma rede, mesmo que contenha, né, alguns países, né, uma rede de uma IBM, por exemplo, e etc., né, que saia das fronteiras físicas aí de um país ou de uma cidade. O BGP, ele, de fato, ele está trabalhando com roteadores do mundo inteiro. Né? Então, apesar de eu estar fechando, por exemplo, o Neighbor só com o meu vizinho, que é a minha provedora, né, a minha provedora está fechando o Neighbor com mais 5 vizinhos, né, que são provedoras diferentes, que por consequência também estão fechando Neighbors, né, com mais tantos vizinhos provedores, né, e aí vai, o mundo é o limite. Né. Então o BGP ele eventualmente vai correr o mundo, né, levando aquela informação que eu acabei de anunciar. Olha a responsabilidade que você tem. Né? Então, se você fizer um anúncio errado, por exemplo, né, você vai estar falando para o mundo inteiro que determinada rede está atrás de você, né, que você de fato, né, é dono daquela rede que você está anunciando. Se isso não for verdade e você estiver falando isso para o mundo, né, e supondo que os roteadores do mundo aceitem essa informação, todo mundo vai te procurar buscando aquela rede ali quando o destino de fato for aquela rede. Né? Obviamente existem filtros, né, colocados nos roteadores. Eu já comentei isso. Né? Você não pode anunciar redes que de fato não são suas. Né? Senão a internet ia ser um caos. Né? Mas supondo que pudesse, né, você imagina a grande responsabilidade que você tem para com o resto do mundo. Tá bom? E finalmente, né, o tipo, né, de algoritmo, né, de lógica de roteamento que é usada entre esses dois protocolos distintos, né, os protocolos do tipo IGP, interiores, e os protocolos do tipo EGP, que é o BGP, que são protocolos exteriores. Né? Tanto a SPF quanto o EGRP, né, eles têm, né, lógicas de roteamento diferentes. Né? O SPF ele é um protocolo do tipo link state, a gente já viu isso, né? Enquanto que o EGRP, ele, apesar de aqui estar distance vector, né, a gente sabe que ele é um protocolo híbrido, na verdade. Né? Ele tem características, né, distance vector, mas também tem características link state. Né? Então, em termos de lógica de roteamento, ele é híbrido. Né? E o BGP? O BGP ele é um protocolo que não é nem link state, nem distance vector. Né? Ele é chamado, né, de path vector, ou seja, é o vetor de caminho, né? Não vetor de distância. A lógica, na verdade, é muito similar à do distance vector. Né? E eu já vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Tá bom?
Mas lembrem-se, né, o HIP ele é um protocolo puramente distance vector, lembram-se disso? Ele conta, né, saltos next hops, né, ou seja, número de roteadores que existem entre a origem, né, onde ele está, e o destino, que é a rede que você quer chegar. Né? Então, ele vai usar meramente isso como métrica. Ele não vai considerar largura de banda, não vai considerar nenhum outro elemento. Né? O BGP, ele por sua vez, vai usar AS, né, a contagem de sistemas autônomos que existem entre um caminho e outro, para chegar a um determinado destino. Né? Quanto menor for o caminho de AS para ele chegar numa rede de destino, ele vai considerar que aquele caminho é melhor, independente da largura de banda que exista, né, entre um ponto e outro. Se existirem 10 caminhos diferentes, né, mesmo que 9 deles sejam com bandas agregadas infinitamente mais rápidas e um deles seja via 1 AS de distância, ele vai considerar que aquele com 1 AS de distância é o melhor caminho. Tá bom? Por isso que ele tem uma característica muito mais distance vector, né, do que link state ou qualquer outro tipo de lógica. Tá bom? Ele não usa banda no cálculo do melhor caminho para uma rede remota. Tudo bem? Bom, vamos voltar então para o nosso slide da Cisco, né? E vamos começar de fato, né, a ver algumas características, alguns conceitos de aula mesmo. Né? Então, eu vou começar falando com vocês características, né, na verdade conceitos, né, por trás do BGP. Então, por exemplo, sistema autônomo, acho que é um conceito importantíssimo, né, para quando a gente estiver falando, né, de BGP. Então, peraí, deixa eu só cair aqui no nosso slide correto. Bom, aqui, né, a gente tem um desenho aqui que a Cisco montou, né, num slide, que ilustra, né, pra gente, já dá para começar a falar de AS, né. Então, o que é um sistema autônomo? Isso daqui é um conceito que vocês devem ter também do passado, né, de CCNA ou mesmo de convívio, né, com redes e etc. O sistema autônomo, né, é um conjunto de redes, né, sob um mesmo domínio, né, ou seja, não um conjunto de redes, mas um conjunto de elementos. Né, acho que é melhor colocar um conjunto de elementos sob uma mesma administração, só que não somente uma mesma administração, porque pensa, né, o que é uma administração? Né? Então vamos colocar aqui um sistema autônomo, vou escrever aqui do lado, ou aqui embaixo, né? Deixa eu derrolar aqui para baixo, ó, e escrever aqui. Então um AS é igual a um conjunto de elementos que obedecem a uma mesma política. Tá, então coloquei política inclusive em maiúsculo aqui, porque acho que é a palavra-chave, né, para a nossa discussão. Né? Então, por que política? Né? Pensa no seguinte, né, quando eu estou lá com a minha rede, né, eu estou planejando a minha rede, né, eu tenho, né, que começar a definir, né, políticas de roteamento. Isso significa o quê? Dizer, né, para minha rede, por exemplo, como que eu quero, né, que o mundo externo me enxergue, como que os outros roteadores da minha própria rede vão enxergar determinadas rotas, qual o caminho, né, que determinadas rotas, determinados pacotes, né, devem fazer com destino a determinadas redes, né, quais as políticas, inclusive de segurança, né, que essa minha rede vai ter. Então são uma série de políticas aí, né, que você vai criando conforme você vai planejando a sua rede. Né. Um exemplo, né, que a gente teve na aula de Policy Based Routing. Né. O PBR, ele é o nome, né, Policy Based Routing, né, roteamento baseado em política. Né. Ou seja, eu determino, por exemplo, que com o PBR, né, eu determino que pacotes, por exemplo, né, originados em uma determinada rede, ou em um determinado roteador, ou um determinado host, né, eles devem seguir um caminho X. Enquanto que pacotes originados por um outro host ou por uma outra rede, né, eles devem tomar o caminho Y. Né? Vocês lembram que a gente viu isso com PBR, né, e é possível a gente fazer isso. Né? Isso é uma política, né? Eu estou determinando uma política. Olha, pacotes originados no roteador, no host X vão pelo caminho A. Pacotes originados no host Y sigam pelo caminho B.
tá? Pronto, uma política está definida aí. Tá bom? O conjunto de políticas, né, são as regras que você vai definir do modo como a sua rede deve operar. Né? Quem define isso, né, não é você sozinho, né, mas talvez, sei lá, várias pessoas dentro da sua empresa, né, elas vão sentar juntas para tomar, né, essas decisões. Tá bom? Então, voltando aqui, né, um sistema autônomo é um conjunto de elementos, né, que se encaixam, né, dentro dessa política geral que foi definida. Tá bom? Então, na internet, né, a gente vai ter muito isso. Né, uma série de sistemas autônomos, né, cada um obedecendo políticas, né, distintas. Tá ok? Dentro desses sistemas autônomos, aqui tem um exemplo de um deles, né, esse sistema autônomo tem o número 64.520. Né? Dentro desses sistemas autônomos, eu posso ter, por exemplo, protocolos IGP rodando lá dentro. Né? Então, tenho, nesse exemplo aqui, eu poderia ter RIP, poderia ter ISS, poderia ter OSPF, poderia ter IGRP. Obviamente, não faz sentido você ter tudo isso junto, né, dentro de um mesmo sistema autônomo. Né? Normalmente, você vai ter um ou no máximo dois protocolos IGP, né, rodando dentro de um mesmo AS. E aí vem, né, aquele conceito que eu vou tentar grifar aqui embaixo, que é os IGPs, né, eles vão sempre operar dentro de um mesmo AS. Né? IGPs são quem? RIP, ISS, OSPF e IGRP. Esses são protocolos IGP. Certo? E o BGP, ele vai ser a cola, né, entre AS distintos. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o AS64520, que dentro dele roda uma série de protocolos, né? E eu quero que as minhas rotas que estão aqui dentro, minhas redes, né, sejam anunciadas para o mundo, né, via essas duas conexões, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma conexão, eu tenho um peering, né, com o AS65000 e tenho um outro peering aqui com o AS65250. Né? Então, peering. Né? É uma relação de paridade, né? Pareamento, pode ser chamado assim, né? Que é um neighbor, na verdade, né? Neighbor BGP entre dois AS distintos. Tá bom? Então o BGP vai ser a cola, né, que vai ligar todos esses AS aí. Ok? Vamos em frente então, pessoal. Então, só recapitulando, né, o BGP é o protocolo que é usado, né, na interconexão entre AS distintos. Né? E aí eu pergunto para vocês, né, eu sou obrigado a usar BGP? Será que eu não poderia, por exemplo, usar o SPF para ligar A e B? Não poderia usar IGRP, sei lá, para ligar A e D? Por que tem que ser BGP? Né? Por que eu não posso usar um outro protocolo, né, ou mesmo rotas estáticas, né, para me conectar entre esses elementos aqui? A resposta é, né, você até poderia. Né? Não existe, né, uma regra que diz para vocês, olha, isso não pode. Obviamente nenhum provedor de acesso vai querer fazer isso com você. Né? Mas vamos supor que isso daqui tudo seja uma rede corporativa, né, gigantesca, uma enorme corporação. Né? Então você tem autonomia para fazer o que você quiser aqui, mesmo sendo AS diferentes. Né? Você poderia rodar outros protocolos que não BGP aqui. Né? A questão aqui é a seguinte, sem rodar BGP, você perde, né, todas aquelas características que o BGP traz para você. Né? Você não tem como manipular a forma como o mundo te enxerga, você não tem como manipular as redes, né, que o mundo joga para você, quais delas de fato você quer usar. Né? Então você fica meio, né, que sem ter como, né, fazer nenhum tipo de manipulação. Né? Você fica totalmente dependente, né, das decisões de um terceiro. Né? Você não está decidindo nada. Quem está decidindo para você é alguém lá na frente. Pode ser seu provedor de acesso, pode ser... Desculpa, pessoal. Pode ser, sei lá, uma operadora qualquer, né? Não sei. Mas, de fato, se você não estiver usando o BGP, você não está influenciando nada.
né? Você simplesmente é um patinho sentado ali e recebendo tudo que estão te mandando, né? Suas redes são vistas pelo mundo como? Do modo como o seu provedor anuncia aquelas redes para o mundo. Você não está influenciando, você não está anunciando nada. Tá? O mundo não te enxerga. Por quê? Porque o mundo roda BGP. Tá? A partir do momento que você não está rodando BGP, você está excluído do mundo. Né? É pesado falar assim, mas a verdade é literalmente essa. Né? Se você não roda BGP, você está excluído do mundo, né? Ou da forma, pelo menos, como você gostaria que o mundo te enxergasse. Tá? Você não influencia nem nada, nem ninguém. Você é um mero peão, né? Nas mãos aí dos provedores de acesso, vamos dizer assim. Tá bom? Eles é que estão definindo as regras por você. Tá? Então, não é que você não pode usar outros protocolos. Até citei como exemplo, né, na aula passada, que quando você fecha, né, por exemplo, eu tenho lá esse roteador A aqui, né, e esse roteador B. Entre eles tem um link qualquer, né, um link serial, um link Ethernet, sei lá. É impossível, né, o roteador A saber, né, que o roteador B está em outra S. Né? Se você não falar isso para ele, ele não vai saber. Então eu posso muito bem rodar o SPF aqui. Tá? Se eu não falar para esse roteador, ó, roteador, shh, fica quieto, não fala para ninguém que você está em outra S, né? Eu vou lá simplesmente e rodo o que eu quiser aqui. Né? Inclusive rota estática, etc. Tá bom? Então só de curiosidade, tá bom, gente? E aí, para completar esse slide, né, uma parte muito pertinente também do BGP é que o BGP, pela forma como ele foi arquitetado, né, ele garante que toda a informação de roteamento, ela sempre e sempre vai ser livre de loops na rede. Né? Então o BGP ele inibe, né, ou seja, na verdade não é nem que ele inibe, ele capa fora, né, qualquer chance que você pode ter de loops na rede. Como que ele faz isso? Simples. Quando o BGP enxerga, né, que existem, por exemplo, 10 rotas, né, para uma determinada rede destino, o BGP sempre, por um processo até bastante complexo, né, de eleição, ele vai sempre eleger uma e somente uma rota para instalar na tabela de roteamento. Você nunca vai ter mais de uma rota, né, para uma rede destino na sua tabela de roteamento via BGP. Tá? Por quê? Porque lá no último ponto, né, então ele vai checando linha por linha assim do processo de decisão dele, que a gente vai ver na próxima aula. Né? Quando chega lá na penúltima linha, né, deu empate em tudo até agora. Ele checou, se não me engano, são tipo 20 critérios, né, e chegou lá no 20º, deu empate. Né, tá tudo empatado ali. O que ele vai usar como desempate? O Router ID. Né, então, Router ID. RID. O que é o Router ID? Se vocês lembram do SPF, né, vocês vão lembrar que o SPF, o Router ID do SPF é o quê? Ou o maior endereço IP de uma interface daquele roteador, ou se existir a loopback e ela tiver up, né, vai ser o maior endereço de loopback. Lembram disso? O Router ID do BGP, ele segue o mesmo princípio, a não ser que você informe no processo BGP qual que é o Router ID daquele cara. Aí você escolhe o Router ID que você quiser, que também dá para fazer no SPF, né? Vocês devem lembrar disso daí. Tá? Então o Router ID, se você não informar, é o maior endereço IP configurado ou o maior endereço de loopback se existir. Tá bom? E no critério de desempate, ele vai usar isso daí. Ou seja, entre 2 ou 3 ou 4 roteadores que empatarem todos aqueles 20 critérios que ele usou, né, nesse último é certeza que vai ter um desempate. Você não vai ter 2 roteadores com exatamente o mesmo IP. Né? Então não tem como o BGP instalar mais de uma rota na tabela de roteamento. Tá bom? Para não falar que não tem como, até tem, né, mas a gente não vai ver isso agora. Tá? Mas por default, o BGP não instala mais de uma rota na tabela de roteamento. Ok? Bom, vamos em frente. Então aqui a gente já comentou, né, o que são os AS. Então é um grupo de roteadores, né, que eles compartilham políticas de roteamento similares, né, e dentro, né, de um mesmo domínio administrativo. Uma empresa, por exemplo, um service provider, sei lá. Isso daí é que, na verdade, caracteriza um domínio administrativo. Tá? Então, pode ser encarado dessa forma. Aqui não interessa pra gente, né? Tá, isso daqui é importante, né? Um conceito importante.
Não interessa, né, do modo como você está definindo o seu AS, né, ou seja, se é um conjunto de políticas, né, ou se são, se está rodando um IGP lá dentro, se está rodando mais de um IGP, né, não interessa. Né. O que interessa para a gente é o quê? É como o mundo vai enxergar você. O mundo te enxerga como um número. Né. Então eu vou até escrever essa frase aqui, que eu gostei dela. O mundo te enxerga como um número. Tá? Você é um mero número para o mundo. Né? Que número que é esse? É o número do seu AS. Ou o seu AS number. ASN quer dizer AS number. Tá? Então é assim que o mundo vai te enxergar. Tá? Triste, né? Você ser visto pelo resto do mundo como um número. Né? Mas é assim que é. Né? Então, pro mundo IP, né, você é um mero número. Tá? Por exemplo, a Embratel. Como que a Embratel é vista pelo mundo? Pelo número 4230. Esse é o AS number, né, da Embratel. Ok? Isso significa o quê? Que todas as rotas, né, que estão dentro da Embratel, ou seja, todos os prefixos que pertencem à Embratel, são vistos pelo mundo, né, como originados aonde? No AS 4230. Legal? E aí, né, eu vou dar uma dica para vocês aqui que eu dei na aula passada também. Deixa eu só achar aqui o meu. Tá aqui. Para vocês, né, que tem curiosidade, vocês podem dar uma olhada. Vocês podem dar um telnet, né, para esse endereço que eu vou colocar aqui para vocês. Tá, se não me engano, acho que está faltando alguma coisa aqui. Pera aí, pessoal, que eu já pego aqui para vocês agora. Aqui. Tava faltando um pedacinho aqui. Então deixa eu arrumar aqui para vocês. Então, quando vocês tiverem um tempinho, né, ou curiosidade, peguem um programinha qualquer aí, Telnet, pode ser o do próprio Windows, pode ser qualquer outro aí que vocês usem, né? O PUT, por exemplo. Dê um Telnet para esse IP. Para esse IP, né, para esse nome que está aí na tela, né? E vocês vão se logar, na verdade, quando vocês fizerem isso, num roteador da Global Crossing, lá em Phoenix, no Arizona. Né? É um route server. O que é um route server? Né? É um espelho de rotas, na verdade. Um servidor de rotas. Né? Esse roteadorzinho é um roteador normalmente pequeno, não é um roteador grande, né? Mas ele está conectado diretamente no backbone da Global Crossing. E ele tem um espelho de todas as rotas que estão lá dentro. Né? E se vocês derem um show IP BGP, né? A gente ainda não viu comandos, né? Mas se vocês forem lá e derem um show IP BGP, vocês vão ver o que? A tabela BGP desse cara. A tabela BGP é a tabela de roteamento? Não, não é. O BGP ele mantém duas tabelas, né, dentro da. Na verdade, ele, quando você ativa o protocolo, vocês lembram que tanto o SPF quanto a IGRP eles também têm tabelas distintas, né, da tabela de roteamento. O SPF, por exemplo, tem a tabela topológica dele, lembra? Ele usa, na verdade, essas informações para aí sim determinar quais rotas vão para a tabela de roteamento, não é isso? O BGP tem exatamente o mesmo princípio, tá? Então ele vai pegar as informações, né, ele vai dentro da tabela BGP dele, vão ter, por exemplo, 10 caminhos para a mesma rede. Né? 10 caminhos distintos. Ele, naquele processo de eleição que eu comentei com vocês, que tem uma série de critérios, ele vai escolher uma dessas redes e só uma vai para a tabela de roteamento. Tá? Mas o legal de dar o comando show IP BGP, né, é que você consegue ver essa tabela a tabela BGP desses roteadores que estão ligados nos backbones das grandes operadoras, e você consegue ver, por exemplo, o caminho AS, né, que uma determinada rota faz. Né? E aí eu vou pegar um outro slidezinho aqui para vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se está legível. Putz, esse aqui ficou ruim, hein? Deixa eu tentar aumentar um pouco ele. Aí vocês me falam se está melhor. Brincadeira, né? Porque não tem ninguém. Então ninguém pode me falar nada. Eu tô por conta aqui hoje. Acho que melhorou um pouquinho, né? Talvez tenha ficado um pouquinho mais legível.
Deixa eu tentar melhorar mais um pouquinho. Acho que já dá para ler alguma coisa. Aqui o que, que a gente tem? A gente está aqui, né, com um diagrama que eu também peguei lá do livro o texto, né, que a gente está usando no curso. Então vocês podem procurar lá na aula de BGP, no capítulo de BGP, na verdade, vocês vão achar esse diagrama lá. Tá? E aí a gente pega, né, uma rede, né, aqui eu peguei, por exemplo, é como se fosse um trecho da internet, né, onde eu tenho aqui somente 4 AS representados. Né, tem o AS12, o AS2, que é um ISP, né, um Service Provider, o AS3, que é outro Service Provider, e o AS1, que é um terceiro Service Provider. Então eu sou o AS12, que sou uma empresa, por exemplo, né, e eu estou conectado ao ISP2. Né, então eu tenho uma única conexão com um único provedor de acesso, provedor internet. Tá bom? A rede que está atrás de mim é essa daqui, ó, 192.31.7.32/29. Então esse é o prefixo, né, que eu estou anunciando para o mundo. Gente, isso aqui é só um exemplo. Né? Por que só um exemplo? Porque se eu tentar anunciar um /29 para o mundo, de cara ele vai ser bloqueado. Né? Roteadores de provedor de acesso, como esse daqui, ó, quando chegar um /29 nele, o que, que ele faz? Muito provavelmente ele filtra esse cara e não joga ele para frente. Por quê? Porque é um prefixo já muito específico, né? Ele é muito pequeno. Né? Lembra aquilo que eu comentei no começo da aula? A internet ela é baseada, né, em redes sumarizadas. /29 está longe de ser uma rede sumarizada. Né? Não é um CIDR. Né? É uma subrede normal. Então, para você passar isso para frente, é muito difícil. Tá? Ele até pode avançar 1 ou 2 AS, mas ele vai parar no terceiro. Né? Algum provedor de um provedor grande, né, ele eventualmente vai ter os roteadores configurados para não aceitar esse tipo de anúncio. Tá bom? Eu fiz um teste recentemente e eu não consegui passar, por exemplo, prefixos, né, menores, né, do que /24. Então eu tentei jogar um /26, por exemplo, e não passou. Né? E /24 já é muito pequeno. Né? Ele é muito pequenininho ali. /24 é um classe C normal. Né? Então nem deveria passar, mas eu fui fazendo o teste para ver até um dia. Né? Então /24 foi. Né? /25 já não passou na Telefônica, a Telefônica bloqueou. Na Embratel foi, na Telefônica não. A Global Crossing aceitou também. Então é só para vocês saberem isso daí, tá? É curiosidade mesmo. Ok? Voltando aqui, então eu tenho lá o meu prefixo, né, que eu estou anunciando aqui do meu roteadorzinho, estou rodando o BGP obviamente com esse provedor, né, tenho o meu sistema autônomo aqui, estou rodando o BGP com esse daqui, né, com esse roteador aqui, nesse sistema autônomo. Né. Então no meu roteador eu estou informando que o meu neighbor é esse cara aqui e ele está nesse sistema autônomo. Tá? Esse cara aqui do provedor está informando que o neighbor dele sou eu e eu estou nesse sistema autônomo. Lembra que a gente viu isso no começo da aula? Então beleza, tá? Estou rodando o BGP, né? E meu prefixo está vindo aqui para o I2.1, que é o roteador 1 do provedor de acesso. Tá? Esse provedor de acesso, ele faz peering, né? Ou seja, ele tem relação de vizinhança com outros dois provedores, que é o AS1 e o AS3. Né? Obviamente aqui dentro, então a conexão do roteador 1 do provedor de acesso com o roteador 2 pode ser uma, por exemplo, OSPF, pode ser a versão interna do BGP, né, que é o IBGP. Depois eu vou comentar com vocês qual que é a diferença do IBGP para o IBGP. Tá? Pode ser qualquer protocolo IGP, na verdade, que esteja rodando aqui. A verdade é que esse meu prefixo que eu anunciei para esse cara vai ser transportado para esse, né, que via BGP vai sair para esse outro provedor aqui. Ó. Tá? E aqui em cima ele já vai sair para esse outro provedor aqui. Tá bom? Bom, o resumo da ópera é o que? Aqui no final, na saída desse provedor aqui do ISP1, né, eu tenho um roteador qualquer aqui de um cliente deles, por exemplo, né, que também está rodando o BGP com eles, né, e que está recebendo então a rota que eu anunciei ali no meu OS. Ó. Então ele fez esse caminho aqui, minha rota. Ó. Veio para cá, eu anunciei ele, caiu nesse cara, desse cara veio para cá, foi anunciado para esse outro AS, que por vez anunciou para esse outro AS aqui, que chegou aqui. E ele fez o outro caminho também, deixa eu fazer aqui de duas cores, vai. Eu vou fazer aqueles garranchos lá que vocês adoram, tá? Mas acho que é bom para ilustrar os caminhos possíveis, né? Então tô aqui, ó.
em vermelho, né, eu vou fazer o primeiro caminho. Ó. Ele veio aqui, meu anúncio, né? Veio para esse cara, passou por esse AS aqui. Opa, subiu aqui. Falei que acabou o meu mousepad aqui. Foi para cá. Tá, esse é o caminho 1. Caminho 2, eu vou fazer de uma outra cor aqui, para não confundir vocês. De azul, vai. Ele fez esse caminho aqui, ó. Veio para cá. Subiu aqui. Né? Também veio para cá, por exemplo. Né? Tem ainda outro caminho, né? Que ele faz, por exemplo, que seria... Eu vou colocar uma outra cor. Laranja, pronto. Que seria esse daqui, ó. Ele foi anunciado para esse AS que é meu peer, né? Veio aqui para cima. E aqui esse cara anuncia ele para baixo de novo, ó. Tá, então o que que acontece? O AS3, ele está recebendo, na verdade, né? Esse anúncio esse meu anúncio que eu fiz aqui, ó, ele está recebendo tanto via AS1, como também está recebendo via AS2, ó, que seria, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar um verde escuro, né? Então, que seria esse verde aqui, ó. Tá, então vamos focar no AS3, né? O AS3, ele recebe aquela rota minha, né, aquele meu prefixo, tanto via esse caminho verde, né? Deixa eu pegar a setinha aqui, ó, meu caminho verde aqui, ó, quanto via o caminho laranja. Tá vendo? Ele vai receber desses dois caminhos. Se a gente for olhar o ASPath, né, ou seja, quais AS, né, que ele atravessou para chegar até essa rede aqui, ó, a gente vai vendo aqui, ó, tá vendo? Ó, anúncio meu, né, AS12. Né? O meu anúncio, ele sai só com o meu AS. Né? Então eu vou anexar meu AS no meu anúncio, né? E ele vai para o mundo, né, com o meu AS como origem. Né? Então vai vir para o mundo assim, o mundo, o prefixo 192.31.7.32/29, né? A origem desse anúncio é o AS12, tá bom? Beleza, chegou aqui no meu provedor. O meu provedor, por sua vez, vai pegar esse meu anúncio e também vai anunciar para o mundo, para os vizinhos dele, o AS1 e o AS3. Só que ele não pode anunciar como sendo dele. Né? Então o que, que ele faz? Ele simplesmente anexa, né, o AS dele no caminho. Tá vendo? Ó? O meu saiu com 12, que é o primeiro AS, né, que é quem originou aquele prefixo, vírgula 2, que é o AS do meu provedor. Então o meu provedor não está mentindo para o mundo, ele não está falando, ó, eu sou dono desse prefixo. Ele só está propagando para o mundo, né, aquele prefixo. Então ele está fazendo um append, né, do AS dele no meu anúncio. Tá? Então ele pega meu anúncio, passa ele para frente e coloca o AS dele no caminho. É isso que ele fez aqui. Tá? Então ele vai fazer isso tanto para o ASN1 quanto para o ASN2. Ó. Tá vendo? 12,2 aqui embaixo, 12,2 aqui em cima. Tá bom? 12 é o AS de origem, o meu AS, 2 é o AS dele. 12 é o AS de origem, 2 é o AS dele. Ok? Beleza, chegou aqui então no provedor 3. O provedor 3 vai mandar esse anúncio para o 1. Né? O 1 já tinha recebido, lembra? Só que ele manda de volta para o 1, não tem problema nenhum. Aí vocês vão falar, putz, mas aí não vai causar loop na rede? Por quê? Porque eu já tenho uma rota aqui, ó, 32/29, chegando aqui pelo provedor 2, ASN2. E agora ele vai receber essa mesma rota pelo ASN3. Olha só, não tem problema. Por que não? Olha o ASPath, né, desse anúncio aqui, ó, pelo provedor 3. Vocês estão vendo? O provedor 3 também vai ter que colocar, ó, o AS dele no caminho. Ó. Então ele fez assim, ó, 12, meu AS, o que originou o prefixo. 2, o AS do meu provedor. E 3, o AS dele. Então está chegando aqui no ASN1 com um ASPath maior do que o ASPath do meu provedor. Né? Tem um AS a mais aqui no caminho, pelo caminho que o 3 está mandando. Estão vendo? Que é o caminho dele mesmo. Né? Espero que não tenha ficado muito confuso isso. Né? Mas acho que está bem claro por esse desenho aqui. Né? Então, quais das duas... Ele está recebendo dois prefixos aqui, ó, esse número 3 e esse número 2 aqui. Ó. Qual dos dois que ele vai instalar nos roteadores dele?
ele vai instalar o 2. Por quê? Porque o 2 tem um caminho, né, menor. Lembra que eu falei que é muito parecido com o distance vector? Por quê? Porque o número de hops, né, entre aspas, aí não são hops, né, mas são AS. O número de AS para chegar no destino é menor se eu for via Service Provider número 2. Tá? Então ele vai instalar a rota que o Service Provider 2, que é onde eu estou com minha seta aqui, está anunciando para ele. Essa outra rota aqui que o Service Provider 3 está anunciando para ele, ele faz o que? Ele não vai descartar. Ele vai manter ela escondida como um coringa, né, um backup, aonde? Na tabela BGP dele. Ficou claro ou não? Espero que tenha ficado claro. Bom, e por fim, né, qual o prefixo, né, qual desses dois prefixos que o ASN1, né, o Service Provider 1, vai anunciar para o mundo? Né? Ele recebeu dois aqui, tá vendo? Ele recebeu o que tem 2 AS no caminho e recebeu esse que tem 3 AS no caminho. A gente já viu que o que ele vai instalar na tabela de roteamento é o que tem 2 AS no caminho, certo? Então é esse que ele vai anunciar para o mundo. Né? Então ele vai fazer o quê? Vai anunciar aquele que tinha só 12,2, só que ele vai colocar agora o AS dele no caminho. 12,2 e agora o 1 dele aqui. Ó. Tá vendo? Difícil ou não? Tranquilo, né? O mundo então, a partir desse cara aqui, vai enxergar que o meu prefixo está a 3 AS de distância. Né? Ele começou no 12, passou pelo 2 e finalmente o 1 foi o último cara que mandou esse anúncio. Tá bom? Se vocês voltarem lá, deixa eu só achar aqui aquela dica, né, que eu passei para vocês. Ó. Se vocês entrarem aqui no roteador então da Global Crossing, tá? E derem um show IPBGP, vocês vão ver isso que eu estou falando. São os ASPFs, né, que vocês vão ter de uma série de rotas que vão aparecer ali para vocês. Façam isso, né? E examinem o resultado. Acho que vocês vão se divertir com isso daí. Tá bom? Beleza, gente. Vamos em frente então. Espero que a aula esteja boa. Né? Eu acho que está sendo boa, vocês não acham? Bom, já que ninguém fala nada, então acho que está sendo boa, né? Piadinha chula, né? Às vezes vocês devem achar que eu sou louco, né? Ficar fazendo piada sozinho aqui. Mas faz parte. Bom, gente. Sobre os números, né, de AS. Os números de AS, né, eles vão de 1 a 65.535. Tá? Sendo que desse range, né, os números, né, o intervalo que vai de 64.512 até 65.535 são números, né, de AS chamados privados. Né? Se vocês se lembrarem da aula de endereçamento IP, vocês lembram da RFC 1918, né, que diz que algumas redes são reservadas para uso privado. Lembram? 10, a rede 10, né? A rede 172.16 até 172.31 e a rede 192.168.00, né? /16. Essas são redes, né, que não são roteáveis para a internet. Né? Então eu não poderia, por exemplo, fazer um anúncio BGP de uma rede 172.16 e esperar que alguém lá do outro lado do mundo enxergasse essa rede. Ela vai ser filtrada fora, né, dos anúncios BGP. Não faz sentido nenhum essa rede ir para frente, certo? Isso daí, analogamente, a gente tem esses intervalos aqui de AS, né, que não são roteáveis para o mundo. O mundo não enxerga esses AS, né, eles são totalmente bloqueados. Né, então, eu até posso fechar com uma operadora. Né, então, tenho lá, eu contratei um link da Embratel, né, e quero fechar BGP com a Embratel por algum motivo, né? Um daqueles que eu citei anteriormente, minhas políticas diferem ou blá blá blá, né? Só que eu não tenho o número AS, né? Eu comentei com vocês na aula passada que a tarefa, né, de conseguir um AS próprio, né, não é simples. Além de não ser barato, né? É caro. Custa em torno, para vocês terem uma ideia, né, um AS próprio, só o fato de te darem o número, né? Anualmente, se não me engano, está na casa dos 20 mil reais, 25 mil reais, acho que alguma coisa assim, por ano. Né? Então, tudo bem, para uma grande empresa não é um absurdo, né? Mas para empresas pequenas, né, é muito caro isso. Né? Então, é mais fácil você delegar essa função, né, para um operador mesmo, para uma Embratel que seja. Né? Então, quando você precisar de fato, né, ter um ASN próprio, né,
ah, você vai de fato precisar por alguns motivos específicos, né? Deixa eu só ver se eu tenho esse slide aqui. Opa. Tá, então a gente vai falar disso daí daqui a pouquinho. Tá? Então tem alguns motivos, né, para você usar, para você ter um AS, na verdade, né? Normalmente é porque você quer rodar BGP, né, com o seu provedor de acesso, né? E aqui no Brasil, né, o NIC-BR, ele vai exigir, né, de você uma apresentação que justifique, linha por linha, né, por que você precisa de um AS próprio. Né? Uma das principais razões, né, para você ter um AS próprio, deixa eu esconder a setinha aqui, para não ficar atrapalhando a gente. Né? Então, existem na verdade três motivos principais, né, para você rodar BGP e ter um AS próprio, né, porque sem AS próprio você não consegue rodar BGP como uma operadora. Né? Só voltando aqui, né, para completar então. Aí vocês vão falar, pô, mas sem AS próprio eu não consigo rodar, e se eu usar um AS privado, né? Se você rodar um AS privado com uma Embratel, por exemplo, o que a Embratel vai fazer nos anúncios dela para o mundo? Ela vai tirar fora o seu AS privado, porque ele não é roteável, né? E vai colocar o dela no lugar, ele sobrescreve seu AS com o dela. Ou seja, ela vai falar para o mundo que aquela rede, na verdade, é dela, foi originado na rede da Embratel e não nesse seu AS aí. Porque o seu AS é um AS fake, né? É um AS falso, tá bom? Uma coisa é certeza, se você não tem um AS próprio, né, você não tem prefixos próprios, você não tem endereçamento IP próprio. Né? Quem está te dando os endereços é a Embratel daquele range que o LACNIC, por exemplo, designou para ela. Tá bom? Então, todos os IPs que você tem são da operadora. Né? Por isso que a operadora pode anunciar para o mundo como sendo dela, ela não está mentindo. Certo? Então você até pode rodar BGP como operadora sem ter um AS próprio, você pode usar um desses daqui. Só que no fundo, né, não faz muito sentido. Por quê? Porque no fundo quem está determinando as políticas de roteamento, etc, para o mundo é a operadora e não você. Tá bom? Ela vai sobrescrever esse AS fake seu aqui por um AS dela, tá? Para o mundo. Ok? Então vamos voltar lá. Quando, né, que você tem... então vamos usar isso aqui, vai. Eu já tinha um slide pronto para isso, né? Colocando a pergunta. Então vamos usar ele, pronto. Quando usar BGP, afinal? Né? Então vamos primeiro tratar essa primeira questão aqui, né? Deixa eu colocar ela de lado aqui, pronto. Quando usar BGP? Então eu vou colocar três razões para você usar BGP. Primeira razão, você tem um dual roaming. Já vou falar o que é isso. Não vou nem colocar dual roaming aqui, vou colocar multi-roaming, né? Com diferentes operadoras. Tá? O que é multi-roaming? Eu me conecto simultaneamente, né, a mais de uma operadora. Né? Então eu tenho uma conexão IP, né, uma conexão com a internet, por exemplo, com a Embratel, e tenho uma conexão internet, né, com a Global Crossing, por exemplo. Tá? Duas conexões com provedores distintos. Por que nesse caso eu preciso rodar BGP? Porque nesse caso, quando eu tenho dois operadores diferentes, né, eu muito provavelmente vou precisar de um bloco IP próprio. Por quê? Porque se eu não tiver um bloco IP próprio, olha a salada que a coisa fica. A Embratel vai me dar um bloco IP, só que a Global Crossing também. E eu não posso fazer anúncios, né, desses dois blocos, por quê? Porque um é de uma operadora e o outro é de outra. Né? E aí eu me ferro, porque se eu precisar passar esses blocos para clientes finais, embaixo de mim, por exemplo, eu não vou conseguir. Né? Então, o caso de uma NET, por exemplo, né? Tá, então, uma NET, ela precisa, né? Então, até colocaria isso aí como um outro motivo, né? 2, necessidade de repassar IPs para o usuário final. Que é uma NET, por exemplo, um Speed da vida, né, da Telefônica, esses produtos, na verdade, de banda larga, né, mesmo para um operador não muito grande, né, existem vários aí, onde eu tenho a necessidade de que meu cliente final ele tenha um endereço IP roteável na NET. Né? Ou seja, ele não é um cliente direto da operadora, ele é um cliente meu e eu sou um cliente da operadora. Então eu tenho que repassar para ele, né, IPs, né, prefixos, por exemplo, e eu estou me conectando a duas operadoras distintas. Nesse caso, eu preciso rodar BGP. Tá?
É um caso clássico. Esse daqui, se você chegar lá no NIC-BR e montar uma apresentação explicando isso, né, você praticamente está com a aprovação aí na mão, né, para conseguir um AS próprio e um bloco de endereçamento IP. Obviamente você vai ter que pagar por isso, mas pelo menos a aprovação você vai ter. Tá? E terceiro, né, é a regra clássica, né, as políticas de roteamento, né, entre você e a operadora diferem, né? Então políticas de roteamento, vou colocar aqui disparates. Bonito, né? Então eu tenho políticas de roteamento diferentes, né? Da minha operadora, né? Eu, por exemplo, a minha operadora manda para mim rotas, né? Que se eu for comparar com a da Global Crossing, por exemplo, são melhores. Só que eu não quero sair pela Embratel, eu quero sair pela Global Crossing, quero que o meu tráfego também volte pela Global Crossing para determinadas redes. E aí, como é que eu faço? Né? Sem BGP eu não consigo fazer isso. Né? Não é possível fazer isso só com rota estática, por exemplo. Né? Pensa no seguinte, deixa eu ver se eu tenho um outro desenho aqui. Não tem, mas a gente faz, né? Acho que a aula tá indo bem, né, pessoal? O que vocês acham? Ninguém fala nada porque tá, né? Vocês devem estar pensando, putz, o Marco é meio problemático, né? Coitado dele. Olha só. Pensa que os círculos ocos, né, são os sistemas autônomos. E os círculos cheios são os roteadorzinhos, né, que estão na borda ali, fazendo a ponte, né, entre esses AS. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Então esse aqui é o AS1, AS2, AS3, tá? Vamos supor que o AS1 seja eu, tá? Minha empresa. O AS2 e o AS3 são operadoras, como uma Telefônica e uma Embratel, por exemplo, tá? Vamos pensar no seguinte, né? Eu gostaria, né, por exemplo, que determinados acessos, né, dessa minha rede aqui, desses meus prefixos, né, eles fossem vistos pelo mundo como melhor pela Embratel e pior pela Telefônica, tá? Ou seja, o tráfego de retorno, né, do mundo para essas minhas redes que estão aqui atrás, eu gostaria de influenciar ele para que alguns viessem por aqui e alguns viessem aqui por baixo. Né? Para que isso? Sei lá, para fazer, por exemplo, o melhor uso dos meus links. Né? Eu consegui, por exemplo, uma melhor utilização desses dois links que eu estou pagando muito caro por eles. Né? Com rota estática, né, uma rota default, por exemplo, que eu configure aqui no meu AS, nesse meu roteador, apontando, por exemplo, rota default para os dois, né, eu tenho um balanceamento na saída, não tenho? Um pacote vem para cá, um pacote vem para cá, vamos supor que fosse assim, né? Então minha saída fica balanceada, né? O meu upstream, né, ele está balanceado, beleza. Só que o meu retorno desse tráfego, ele não vai ser balanceado. Né? Ele eventualmente vai voltar tudo só pela Embratel, por exemplo. Né? Ou algum tráfego vai até voltar pela Telefônica. Só que quem está determinando isso não sou eu, são as operadoras. O modo como elas anunciam, né, para o mundo essas redes, né, que vai determinar como que esse tráfego vai retornar. Né? Então eu estou nas mãos da operadora. Se eu não estou usando o BGP, a operadora está determinando as políticas por mim. E não é isso que eu quero. Eu quero ter um controle mais granular, né? Tanto da minha saída quanto do retorno desse tráfego. Né? Então como que eu faço? Rodando o BGP, eu consigo, né, dizer para o mundo, olha mundo, esses prefixos aqui, tá, que eu estou anunciando via telefônica, eles têm uma métrica pior. Né? Esses mesmos prefixos que eu estou anunciando via Embratel têm uma métrica melhor. Tá? Então usem a Embratel para retorno, né, dessas redes que eu estou anunciando aqui. Né, e deixem a Telefônica como uma rota backup, alternativa, caso o meu link com a Embratel falhe. Né. Então, além de conseguir o balanceamento, eu tenho de quebra uma redundância. Tá bom? Então a gente vai ver como é que faz isso. Né. Mas uma forma de fazer isso, que eu comentei na aula passada, né, existem várias formas. Né. Você pode, por exemplo, piorar o anúncio fazendo um prepend, né, de caminho. Ou seja, quando vocês lembram, né, daquele... aqui, ó. Vocês lembram, né, que o prefixo que sai do meu AS, ele vem com o meu número de AS aqui, né, junto, né, com o prefixo que foi anunciado.
Então, no caminho, né, o caminho de AS vai ter só o meu prefixo, que é a origem, né? E aí, conforme ele for passando por outros AS, né, outros prefixos vão sendo anexados, certo? Uma forma de piorar a métrica, né, como o mundo vê, por exemplo, por um determinado caminho, é aumentar, né, esse caminho aqui logo na saída do meu AS. Só que eu não posso mentir. Né? Eu não posso, por exemplo, colocar aqui no caminho do meu AS um AS que não seja meu. Né? Isso daí não é permitido. Então o que eu faço? Eu multiplico, né, esse meu AS, eu vou repetindo ele várias vezes. E aí ficaria aqui assim na minha saída, por exemplo, para piorar a métrica, né, eu faria um anúncio desse tipo aqui, ó. Por exemplo, repito 12 várias vezes, entendeu? No caminho de AS que vai cair aqui no provedor de acesso 2, vai aparecer que o prefixo 192.31.7.32, né, ele está sendo gerado, né, ele já passou pelo AS12, depois pelo 12 de novo, pelo 12 de novo, pelo 12 de novo, ou seja, tem 4 AS no caminho aqui. Eu posso fazer isso, tá bom? É um jeito que eu tenho, né, de piorar métricas que eu envio para um provedor ou por outro. Então, posso fazer, por exemplo, um prepend, né? Isso daí chama S-prepend, né? A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Como é que faz, até mesmo quando faz, né? Eu posso fazer um prepend, então, de AS das rotas que eu anuncio pelo provedor 2. E não fazer isso para as rotas que eu anuncio pelo provedor 3. Qual que é o resultado disso? O mundo vai achar muito mais interessante os prefixos anunciados pelo 3, porque não tem esse prepend aí de vários AS repetidos, né, dos meus 1,1,1,1. Tá bom? Esse é um jeito de fazer piorar, né, métricas de um lado para o outro. Tem outras formas, né? Por exemplo, voltando para aquele exemplo lá do Cider, né? Eu tenho lá então duas redes barra 24. Vou usar exatamente o mesmo exemplo. 168.1.0 também barra 24. Tá? Eu tenho essas duas redes barra 24 aqui, ó. Tá? Uma eu quero anunciar então aqui pelo 2, né? Deixa eu descer esse negócio aqui. Ficar mais fácil, né? Então a rede 0 eu quero anunciar aqui por cima. E a rede 1 eu quero anunciar aqui por baixo. Tá? Só que eu quero que o link de baixo, né, com a S3, né, ele seja o backup caso o AS2 caia. Né? Então eu quero que também, né, o mundo enxergue também a 00 por baixo. Né? Como que eu posso fazer isso? Né? Eu faço um anúncio sumarizado para os dois AS. Lembra que barra 23 sumariza, né, essas duas redes. E aqui embaixo eu coloco o mesmo anúncio. Ó. Então olha que interessante. Eu estou anunciando duas redes mais específicas. Né? Então a rede mais específica, que é barra 24, vai pelo 2. O 00 barra 24. O 10 barra 24 vai pelo 3. O mundo sempre vai escolher, esse é outro critério de desempate, né, quando eu tenho vários caminhos para a mesma rede, é o prefixo mais específico. Né? O mais específico sempre ganha. Tá? Então o mundo vai sempre achar mais interessante ir para o barra 24 do que para o barra 23. Só que se o barra 24 morrer, por exemplo, se o AS2 cair, essa conexão aqui, o mundo vai enxergar, aí sim, né, como o 00 barra 24 sumiu, o mundo vai começar a ver o 00 barra 23. E aí vai começar a ir pelo AS3. Tá? O mesmo vale o contrário, né? Vamos supor que meu link com AS3 morra. Né? O mundo vai seguir enxergando o 00 barra 24 pelo AS2, só que ele também vai conseguir enxergar o 00 barra 23 também pelo AS2, que engloba, né, o 10 que estava aqui embaixo. E ele começa a fluir pelo AS2. Tenho aí uma redundância. Tá? Então existem várias formas, né, de você trabalhar isso. Né? Tanto na forma como você anuncia os prefixos, como eu mostrei aí, quanto fazendo prepend, né, para piorar, por exemplo, rotas para determinados caminhos, né, e elas ficam também como backup. Tá? Então, opção não falta. Tá bom? BGP é muito legal por causa disso. Tá? Então, acho que isso daí, né, explica bem quando usar o BGP. Né? Mas a gente ainda cai, né, nessa questão aqui. Ó. Que tipos de anúncios, né, receber? Então eu tenho lá meu provedor 2 e meu provedor 3. Deixa eu só apagar esses para liberar um pouco o espaço aqui. Provedor 2 e provedor 3. Né? O que será que eu recebo desses dois provedores, né, aqui no meu AS1? Posso receber somente uma rota default. 。 , 。 , 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
posso receber uma tabela parcial de roteamento e posso receber uma tabela full de roteamento. Aí a questão é, qual receber? Primeiro vamos entender cada uma, né? Rota default todo mundo sabe o que é, né? Então, o que é a rota default? Eu viro para o meu provedor e falo o seguinte: provedor 2, eu quero receber de você só uma default. Provedor 3, eu quero receber de você só uma default, né? O que acontece se eu fizer isso? A vantagem, né, é que o processamento no meu roteador fica praticamente nulo, né? Eu estou rodando BGP, mas só uma default está chegando para mim, né? Qual que é a vantagem disso? Eu sigo podendo anunciar rotas para o mundo, né? E do lado de saída, né, ou seja, no meu AS, quando eu for buscar uma rede externa, né, o mundo está enxergando minhas redes da forma como eu estou anunciando, né? Então estou divulgando meus prefixos para o mundo da forma como eu quero, né? Por exemplo, via AS2, via AS3, não interessa. Agora, como que eu saio para o mundo, né? Ou seja, se eu quero tomar uma rota, por exemplo, vamos supor que atrás do provedor 2, eu tenho o wall conectado nele. E atrás do provedor 3, eu tenho o terra, né? E para conseguir chegar no terra, né, via provedor 2, daí deixa eu desenhar mais alguns roteadorzinhos aqui, ó. Tá? Então, olha só, para chegar no terra via provedor 2, eu tenho que fazer toda essa volta aqui, ó, passar por todos esses outros AS aqui, ó. E a mesma coisa para chegar no wall via provedor 3, tá? Eu tenho também que dar toda uma volta aí. Então, isso significa o quê? Que meu provedor 2 ele está pior conectado, né, ao terra do que o provedor 3 e vice-versa, né? Se eu recebo só uma rota default, aqui nesse meu roteador, ó, quantas rotas default eu vou ter? Uma ou duas? Eu estou recebendo uma do AS2 e uma do AS3. Só que eu vou ter quantas rotas default aqui? Só uma, né? Por quê? Porque a gente viu que o BGP ele sempre vai fazer todo um critério de desempate, né? E no final eu vou ter uma única rota instalada na minha tabela de roteamento, né? Se tiver duas rotas para a mesma rede, só uma vai ser instalada. No caso é isso daí que está acontecendo. Eu tenho duas rotas iguais, né? Que são duas default. Só uma vai ser instalada. Qual? A do AS2 ou do AS3? Não sei, né? Vai depender de qual tiver aí a melhor métrica no critério de desempate do BGP. Vamos supor que seja do AS2, tá? Então a rota do AS2 é instalada na minha tabela de roteamento no meu AS aqui, né? Ou seja, eu fico com uma de backup para o AS3, que não vai ser usada, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que quando eu precisar acessar o terra, eu vou via AS2. Ele vai dar a volta no mundo, ó. Ele vai vir para cá, vai cair nesse outro AS, vai vir para esse outro AS, para esse outro AS, até chegar aqui. Sendo que o meu AS3 já tinha uma conexão direta com ele. Então não é muito inteligente, né? Nesse tipo de caso, onde eu tenho duas conexões, né, ou seja, eu estou fazendo multi-home, né, com mais de um provedor, não é interessante, obviamente, você receber uma rota default, por esse motivo. Tá? Você está subutilizando um link. Tá? Esse link vai ficar sempre parado, se você for ver, né, para a saída. Então não é legal. Tá? Se você tem uma única saída, ou seja, um único provedor, aí a rota default é a solução, você não precisa receber mais nada, né? Nesse exemplo nosso aqui não é o caso. Tá? O que é a tabela parcial de roteamento? A tabela parcial de roteamento é exatamente a tabela que esses roteadores dos provedores têm, né, só com as redes, com os prefixos, né, que estão diretamente conectados a eles. Né? Ou seja, há no máximo 2 AS de distância, por exemplo. Aí vai da política de cada provedor. Né? Alguns provedores usam, né, chamam de tabela parcial de roteamento somente os prefixos que pertencem de fato a eles. Tá? Alguns provedores chamam de tabela parcial de roteamento os prefixos deles e mais, né, prefixos até 2 AS de distância, por exemplo. Como que você vai saber isso? Você tem que perguntar para o seu provedor. Provedor X, o que é a sua tabela parcial de roteamento? O que ela tem lá dentro? Ele vai falar para você. Tá? Por que é bom a tabela parcial de roteamento? Né? Faltou só uma coisa aqui na tabela parcial. Né? É a tabela parcial mais default. Tá? Ou seja, o provedor te manda a tabela parcial dele e mais uma rota default. Tá bom? Por que é bom, né, ele fazer isso daqui? Porque no caso aqui do 2 e do 3, ó, a tabela 2 parcial vai incluir a rede do wall.
a tabela parcial do 3 vai incluir a rede do Terra. Né? Então no meu roteador 1 aqui, ó, no meu AS1, né, no meu roteadorzinho aqui, eu vou estar recebendo uma tabela que não é tão grande, né? Não vai ser uma tabela com trocentas mil entradas, mas em compensação eu vou conhecer muito bem as redes que estão próximas ali dos meus provedores. Né? E eu consigo determinar então as melhores rotas para conseguir chegar, né, nesses sites, ao conteúdo, na verdade, né, que está próximo a eles, no caso o UOL e Terra. Né? E aí eu não teria aquele problema, né? Quando o usuário meu aqui no meu AS quisesse ir para o Terra, ele iria via AS3, porque essa rota está na tabela que o provedor me mandou. Né? E quando ele quisesse ir para o UOL, ele iria via AS2, porque essa rota está na tabela que ele me mandou. Tá bom? E se eu quisesse ir para uma rede que está aqui atrás, ó, está muito longe, não está na tabela nem do AS2, nem da do 3. Aí eu pego uma default, e aí vai ser a melhor default, né? Provavelmente, sei lá, pelo 2 ou pelo 3, não sei. Vai depender das métricas do BGP. Saio com a default e caio aqui. E aí tanto faz, né? Quando você já está a 10 AS de distância, tanto faz ir pelo 2 ou pelo 3. Tá bom? Então a tabela parcial de roteamento mais a rota default, para muitos casos, é a melhor opção. Né? Por quê? Não onera o roteador em termos de uma tabela gigantesca. Tá? Para vocês terem uma ideia, a tabela de roteamento hoje está na casa, em 2010, está na casa dos 310 mil prefixos. Tá? Essa é a tabela full de roteamento. Obviamente você precisa de um roteador gigantesco, né, em termos de memória e processamento, para conseguir aguentar um negócio desses. Né? Não faz muito sentido. Né? A não ser que você seja realmente um provedor de internet, né, você ter acesso, né, a uma tabela desse tamanho. Então, tabela parcial mais default, em 90% dos casos, né, a não ser que você seja de fato um provedor, resolve o seu problema. E a full routing table, quando que você precisa ter? A única explicação, e aí eu coloco para vocês, é realmente quando você é um provedor de acesso. Não tem outro sentido, tá? Você ter a tabela full. Então você é um provedor de acesso, você precisa de repente mandar rotas, né, para um cliente seu, alguma coisa assim, ou você precisa conhecer de fato todos os prefixos da internet, né? Aí você roda, você pede, né, uma tabela full. Tá? É a única explicação, realmente quando você é um ISP. Ok? Beleza, pessoal? Vamos seguir então em frente aqui. Aqui mais alguns conceitos, né? Qualquer roteador que esteja rodando BGP é chamado de BGP Speaker, tá? Então sempre que vocês ouvirem falar de BGP Speaker, é basicamente um roteador que roda BGP, só isso. Tá? Peer, né? Peer Router é um neighbor BGP, tá? Então quando um roteador fecha um BGP com outro, né, a gente chama ele de peer. Né? Ele é um peer BGP. Tá? Isso aqui eu já comentei, né? Então, quando é a primeira vez que é fechada a conexão BGP entre dois roteadores, num primeiro momento, a tabela de roteamento full, né? Full, que eu quero dizer, é toda a tabela de roteamento que aquele roteador tem. Não quer dizer que é a tabela full da internet, tá? Então, todas as rotas que você tem, todos os prefixos que você tem vão ser enviados para o seu vizinho e vice-versa, tá? Depois disso, só updates incrementais. Ok? Isso aqui é um exemplo parecido com aquele que eu passei já, né? Então, eu acho que rotas default, tá vendo? Os problemas de rota default, full. Tá, aqui eu vou adiantar um pouquinho, né? Alguns tópicos que a gente nem viu na aula passada. Acho que pelo fato de não ter nenhum aluno hoje, eu estar falando sozinho, a coisa flui, né? Não que vocês atrapalhem, hein, gente? Não, longe disso. Mas é que daí realmente a coisa ela flui um pouco melhor, né? Até porque não tem intervalo, né? E também não tem a sessão de tirar dúvidas, tá? Que foi ontem, na verdade, né? Então ontem teve a aula, né? Vocês lembram disso? Por favor, hein? Não vão me crucificar depois. Tá? Quais são, né, na verdade, as tabelas, né, que o BGP mantém, né? O BGP ele vai manter a tabela de vizinhos, tá? Que na verdade é o quê? Nada menos que uma lista, né, dos neighbors que ele mantém. Então o meu roteador, né, eu fechei BGP com 5 outros roteadores. A minha neighbor table vai ter a lista, né, desses 5 roteadores, só isso. Tá bom? BGP table é aquilo que eu comentei. É a tabela até que eu recomendei para vocês entrarem lá no roteador da Global Crossing, lembra? É essa tabela que vocês vão ver quando vocês dão o comando show IP BGP.
Tá? Vocês vão ver a tabela BGP daquele roteador, que é basicamente a reunião, né, de todos os prefixos, né, que ele recebeu, e ele, daqueles prefixos todos ele escolhe só alguns para instalar na tabela de roteamento. Tá bom? Então ele tem, né, ali toda a árvore, né, de prefixos que ele recebeu. Tá bom? Tem os atributos, né, para cada um dos caminhos. Então vocês vão ver lá, quando vocês derem o comando show IPBGP lá no roteador da Global Crossing, vocês vão ver o caminho, né, o ASPF até um determinado prefixo. Vocês vão ver, por exemplo, alguns outros atributos que a gente não comentou aqui, como o Local Preference, por exemplo, que tem ali marcado. Né? Bom, isso daí a gente vai discutir depois, tá bom? E a tabela de roteamento, né, que aí vocês já estão carecas de conhecer. A tabela de roteamento tradicional que todo roteador tem. Tá? Essas são as 3 tabelas que são importantes para o estudo do BGP. Mais importante é a BGP Table e a IP Routing Table. Neighbor Table é mais, na verdade, uma lista dos neighbors. Tá? Não tem nada demais. Os tipos de mensagem, né, que o BGP troca entre os vizinhos. Né? Então você tem a mensagem de Open. Né? Então essa mensagem inclui, na verdade, o RID do roteador. Então, lembra que eu comentei com vocês que o Router ID é o que? Ou a loopback mais alta, ou se não tiver a loopback, o número IP mais alto configurado naquele roteador. Tá? Tem o Keep Alive, né, que é o que? A mensagem, né, que vai tentar manter aquela conexão TCP aberta. Né? Se o Keep Alive começar a falhar, a conexão TCP é desfeita. Certo? O Update é as mensagens, né, que incluem, né, os caminhos, né, e os atributos para prefixos, né, para determinadas redes, determinados prefixos. Tá? Num primeiro momento, né, o update vai ser full, né, vai vir toda aquela lista de prefixos que está no seu roteador. Depois disso, os updates são incrementais. Tá bom? E notificações, né? Ou seja, quando um erro é detectado, né, quando uma conexão é desfeita por algum motivo, né, você recebe um erro, né, e esse erro ajuda você a compreender o que aconteceu ali. Tá bom? Gente, eu não vou me alongar mais aqui, porque isso aqui já é um assunto que nem foi falado, né, na aula que a gente teve, né, e que infelizmente a gravação foi perdida. Né? Então eu estou fazendo essa regravação para a gente acertar, né, essa pendência. Né? Mas eu também não vou me adiantar muito aqui, por quê? Porque a gente vai ter outra aula de BGP e eu vou acabar falando isso aqui tudo de novo. Tá? Então, pessoal, acessem lá o roteador da Global Crossing, tá? Façam alguns testes com eles. A gente vai ter mais aula de BGP em breve, né? E a gente vai discutir mais um monte de coisa aí e eventualmente fazer alguns labzinhos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Né? Eu sei que infelizmente a gravação da aula passada foi perdida, que é uma pena realmente, porque teve muita participação de vocês e tal. Eu sinto muito por isso, né? Mas a gente que trabalha na área de tecnologia sabe que isso pode acontecer, a gente está sujeito a isso. Né? Então eu não culpo o provedor da aplicação, né? Não culpo ninguém por isso, a não ser eu mesmo. Né? Faz parte, gente. Né? Plataforma é isso daí mesmo. Assim como numa sala de aula real, né? Você está sujeito a acabar a luz da sala e você tem que postergar a aula, né? Acontece esse tipo de coisa em cursos em tempo real e online. Né? Por sorte, ontem a aula correu normalmente, só a gravação mesmo que foi perdida. Né? Mas aí eu me comprometi a refazer ela para vocês e é isso que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Espero que tenha sido proveitosa, né, essa aula. Né? Espero que tenha sido tão boa quanto a aula passada. E, bom, um abraço aí para todos vocês. E a gente se encontra então na nossa próxima aula de BGP. Ok? Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. Até mais.